Olá pessoal, eu sou o Gabriel Bianchini de Oliveira, eu sou monitor da coordenação de M62 e eu vou apresentar para vocês a primeira aula de laboratório. Então, acessando o site de M62, vocês vão conseguir encontrar algumas informações importantes da disciplina. Então, vão ter aqui avisos importantes, as turmas de M62, informações sobre as aulas, o material didático com os slides recomendados para vocês poderem ter acesso. Além disso, vocês vão encontrar listas de exercícios, o link para o site da atividade prática, alguns sites recomendados, a seção de downloads, a ementa da disciplina, o programa da disciplina, como vai ser a avaliação dessa disciplina, as notas e algumas datas importantes no final da página. Então, vamos para a primeira aula de laboratório. Esse é o roteiro da aula. Então, primeiro nós vamos passar por instruções iniciais, depois seguir para a avaliação, o sistema que vocês vão enviar as atividades, que é o SUSE, os horários de atendimento e o primeiro programa. Então, cada semana vai ser disponibilizada uma atividade prática, cobrindo os tópicos vistos nas aulas anteriores. Cada uma das atividades vai ter um prazo de 3 semanas para serem concluídas. Esses prazos não vão ser estendidos, mesmo que hajam feriados durante a semana de entrega. E como uma dica, não deixem para fazer a submissão nos últimos dias daquela atividade. Além disso, um ponto importante é a fraude e plágios das atividades. Então, essas atividades elas são feitas individualmente e fraudes e plágios eles poderão ser detectados automaticamente entre todas as respostas de todos os alunos de todas as turmas durante o semestre. Além disso, a submissão de um programa que produz a saída esperada dos testes abertos sem comparação, fazendo apenas a comparação do trecho de entrada, sem fazer a implementação do processamento esperado para aquele laboratório, também é considerado fraude. A avaliação da disciplina. A avaliação dessa disciplina vai ser realizada através e exclusivamente das atividades práticas que vocês vão implementar. Os programas que vocês precisam enviar durante as atividades práticas vão ser testados em um subconjunto pré-determinado de testes, e esse conjunto de testes é dividido em testes abertos, que vocês têm tanto a entrada que o seu código vai receber, quanto a saída, e testes fechados, que vocês não têm nem a entrada e nem a saída esperada do seu código. A nota da sua atividade prática vai ser proporcional ao número de testes abertos e fechados que você executar corretamente. Então, caso você acerte 16 casos de testes, e aqui não importando se são casos de testes abertos ou fechados, de um total de 20 testes, a sua nota naquela atividade vai ser igual a 8, proporcional à quantidade de acertos, independente que se seja testes abertos ou testes fechados. Além disso, cada uma das atividades terá um peso correspondente, variando de 1 até 4. E ao final, você vai ter a média das atividades práticas, que é uma média ponderada da sua nota das atividades pelo peso respectivo daquela atividade. Caso essa sua média ponderada for maior ou igual a 5, você vai ter aprovado. Você vai estar aprovado por nota e frequência com a sua média final igual a essa média ponderada das atividades feitas durante o semestre. Caso sua nota fique entre 2,5 e 5, e aí incluindo 2,5 e excluindo 5, você vai ficar de exame final. E o exame final ele é composto por um subconjunto das atividades práticas realizadas durante o semestre. Caso você fique de exame final, você pode refazer as atividades
que foram selecionados para compor o exame, ou você pode reaproveitar a sua submissão feita anteriormente durante o semestre. No exame final, a sua média de exame é uma média ponderada das atividades selecionadas para compor o exame. E os pesos dessas atividades podem ser diferentes dos pesos utilizados nas mesmas atividades durante o semestre. A sua média final, caso você fique de exame, vai ser calculada da seguinte forma: vai ser o mínimo entre 5 e a média aritmética da média ponderada ao longo do semestre das suas atividades com o exame final. Caso sua média final for maior ou igual a 5, você vai estar aprovado por nota e frequência. Caso contrário, você estará reprovado por nota. E o último caso sua média ponderada das atividades durante o semestre for menor do que 2,5, você vai estar reprovado por nota, com a média final igual a essa média ponderada das atividades. E por fim, algumas observações. De acordo com o regimento geral da graduação, os alunos devem ter frequência maior ou igual a 75% para aprovação, mas como essa disciplina está sendo realizada de forma online, não haverá controle de presença, ou seja, todos os alunos da disciplina já têm 100% de presença nessa disciplina. E de acordo com a fórmula que nós mostramos, o aluno será aprovado após realizar o exame final, ele terá sua nota final igual a 5. Então agora eu vou apresentar o SUSE. O SUSE é o Sistema de Submissão e Testes Automáticos de Programa. Ele foi desenvolvido pelo professor Tomás, do Instituto de Computação da Unicamp. O SUSE ele faz a detecção de plágio, então, como eu disse anteriormente, ele consegue detectar plágio entre todos os alunos de todas as turmas. Fraudes e plágios implicam em nota zero no semestre. E nessa primeira aula prática, nós veremos como realizar a submissão de um programa no SUSE. Então, o SUSE vai ser utilizado para a realização de submissões das atividades que precisarão ser desenvolvidas durante o semestre. Agora eu vou comentar sobre os horários de atendimento. Além dos horários de aulas, os alunos podem contar com horários de atendimento de dúvidas com os monitores, e os monitores podem ser PEDs e PADs. Cada uma das turmas terá um horário de atendimento dedicado por semana. Além dos horários de atendimento específicos de cada uma das turmas, haverá 37 horas de atendimento de dúvidas por semana com os monitores. E vocês podem verificar os horários de atendimento no site de M62. Então agora eu vou mostrar no site de M62, onde vocês podem ver os horários de atendimento. Então, em avisos importantes, vocês podem clicar em horários de atendimento. Clica no link aqui. Então, esses são os horários de atendimento. Tem dois tipos de bloquinhos aqui. O primeiro bloquinho são os da cor branca. Então, esses horários são atendimentos para todas as turmas. Então, caso você queira consultar assim que o laboratório for disponibilizado na segunda-feira, você não precisa esperar o horário específico da sua turma para consultar os monitores. Você pode ir, por exemplo, nos bloquinhos da segunda-feira. Então, todos os horários que estão em branco, todos os alunos podem acessar. Além disso, tem os horários em amarelo, que são os horários exclusivos das turmas. Então, por exemplo, se você for da turma M, o horário de atendimento exclusivo para sua turma são as terças-feiras, das 10 a meio-dia. E aqui vale lembrar que se você for da turma M, você não pode acessar os horários das outras turmas, e isso vale para todas as turmas. Acessem apenas o horário específico da sua turma nos horários em amarelo. Horários em branco estão disponíveis para qualquer aluno de qualquer uma das turmas. Então agora a gente vai fazer a nossa primeira atividade, o primeiro programa. Então, precisamos primeiro acessar a página do SUSE. Então vocês podem ir no site de M62.
ir na seção de atividades práticas e acessar o link para o SUSE. Então aqui está a página do SUSE. Por enquanto nós temos apenas a atividade 01, que é aritmética com inteiros, então vocês precisam clicar aqui em 01. E assim que vocês abrirem a página da atividade, vocês vão ver uma página igual à minha. E sempre a primeira coisa que vocês precisam fazer, assim que vocês entrarem na página da atividade, é vir em enunciado e ler com calma todo o enunciado. Então aqui no enunciado vocês vão ver o que é proposto na atividade, alguns testes abertos, a seção de código base, então todas as atividades vão iniciar com código base que vocês podem fazer download e utilizar para fazer a submissão no SUSE. Nesse primeiro laboratório, como ele foi criado para familiarização com o SUSE, o código já está pronto, então vocês vão perceber que apenas algumas correções precisam ser feitas. Então aqui já está explicando quais são as correções necessárias para a submissão final dessa atividade. E no final tem algumas orientações que vocês também podem ler. É super importante ler essa parte, porque tem algumas orientações, como por exemplo o nome de arquivos que vocês precisam enviar, o peso da atividade, o prazo final da submissão e a quantidade de submissões que cada um dos laboratórios tem. Na sequência, assim que vocês lerem com calma o enunciado, vocês precisam ir em arquivos auxiliares. Então aqui tem um arquivo .zip, que tem todos os testes abertos, você pode fazer o download diretamente aqui. E tem o arquivo lab01.py. Então, se você clicar aqui, você vai conseguir ver o arquivo inicial que você vai inicializar a sua atividade. Então, a primeira coisa depois que você faz o enunciado é fazer o download desse lab01.py. No caso do laboratório 02 vai ser lab02.py e assim sucessivamente. Então, para fazer o download, você pode clicar com o botão direito, salvar link como e clicar em salvar. Então, aqui já fez o download do meu arquivo lab01.py. Voltando no SUSE, tem ainda a aba de testes aqui, então se você pode clicar, vão ter os casos de testes abertos, que são aqueles casos que você pode acessar tanto a entrada quanto a saída esperada do seu código. Então se você clicar no arc01.in, é a entrada, então a entrada é 1 e 9, e a saída esperada do seu código é o arc01.out. Então clicando aqui você consegue acessar a saída esperada do seu código. Notem que tem aqui os casos de testes fechados, mas se vocês tentarem acessar, não vai ser possível encontrar os arquivos aqui. Então, voltando na página inicial da atividade, tem aqui a seção de datas. Então, aqui tem a data inicial dessa atividade, tem a data final. Então, sempre vão ser 3 semanas para vocês fazerem cada uma das atividades. Além disso, vocês conseguem acessar aqui as entregas de cada uma das turmas. Então, se você for da turma A, por exemplo, você pode clicar aqui e ver o seu usuário, quantas submissões você fez, quantas das submissões estão corretas e se a última submissão está correta ou incorreta. Então, voltando aqui para a atividade, nós acessamos o SUSE, clicamos na atividade prática, lemos com calma o enunciado, é sempre importante começar a ler a atividade pelo enunciado e ler com muita calma, ler todos os tópicos daquela página de enunciado. Acessamos os arquivos auxiliares e fizemos o download do lab01.py. Então, na sequência, para desenvolvimento dessa atividade, nós recomendamos usar o Google Cloud Shell. Essa é uma ferramenta que todos os alunos da Unicamp têm acesso com o e-mail da DAC. Então, vocês não vão precisar instalar nada no computador pessoal. Caso você queira usar outra IDE, tudo bem, mas vamos recomendar usar o Google Cloud Shell. Então, clicando nesse link do slide, vocês vão vir uma tela parecida aqui com a minha,
Pode ser que demore um pouquinho já para carregar o ambiente, mas assim que aparecer esse ambiente, vocês podem clicar em Open Folder. Clicando em Open Folder, vocês vão ver uma tela parecida aqui com a minha, e vocês vão clicar em Open. Então, na sequência, vai ser estabelecida uma conexão com o editor de texto do Google Cloud Shell. Assim que abrir o Google Cloud Shell, né, essa tela, vocês vão vir na parte cinza aqui do Google Cloud Shell, clicar com o botão direito do mouse e clicar em Upload Files. Clicando aqui, nós vamos selecionar aquele Lab 01 que nós fizemos o download. Então ele vai fazer o upload desse arquivo aqui no Google Cloud Shell. Novamente, pode levar algum certo tempinho para fazer o upload. Então aqui está o upload do arquivo que a gente fez, lab01.py. Caso o seu arquivo não esteja com esse nome, por exemplo, ele fique com o nome lab01.py.txt, igual o arquivo que eu fiz aqui, você vai precisar renomear esse arquivo, então você vai clicar com o botão direito em cima desse arquivo, vem em Rename e tira o .txt para ficar apenas lab01.py. Então, desse modo, o arquivo já está como a extensão .py, que é um arquivo Python. Então, assim que você fizer todo esse procedimento, caso seja necessário, na sequência você vai escrever o seu nome aqui no cabeçalho e o seu RA. Note que aqui em cima tem um botão verde, onde vocês podem testar o código. Então, esse ambiente também é possível testar o seu código antes de enviar para o SUSE. Recomendamos que testem com todos os casos de testes abertos para ter certeza que seu código está correto. Então, clicando aqui, vai aparecer essa tela aqui embaixo. Com essa tela, vocês vão clicar dentro dela e aqui vocês podem digitar a entrada do seu código. Então, voltando aqui no SUSE, indo em enunciado, podemos usar o caso de teste 01 para verificar aqui a saída do nosso código. Então, a saída é 1, a entrada é 1, então digito 1, aperto Enter, na sequência aperto 9 e digito Enter. E aqui está a saída do nosso código, por enquanto, né? Então vamos corrigir como está escrito lá no enunciado. Acabou de testar, você vem e clica aqui em fechar. Caso tenha outra aba aqui, você pode fechar também. Assim que vocês fizerem o nome e o URA, vocês podem fazer o download. Então, para fazer o download, clique com o botão direito em cima do arquivo .py e clique em download. Caso o seu navegador seja o Chrome, igual aqui no meu caso, pode aparecer uma mensagem parecida com essa, você clica em manter. Então, indo aqui na minha pasta de downloads, temos o arquivo o lab01 que fizemos o download no SUSE e o lab01 com parênteses 1, que é esse que a gente acabou de fazer o download. Note que lá no enunciado está escrito que o nome do arquivo precisa ser lab01 sem o parênteses 1. Então, vamos ter que renomear esse arquivo. Então, primeiro eu vou excluir o arquivo antigo e aqui eu vou renomear para lab01 apenas. Feito isso, nós podemos fazer a submissão no SUSE. Então, voltando aqui na tela do SUSE, na parte inicial do SUSE, no campo usuário, você vai digitar os números do seu RA e na senha vai ser a mesma senha que vocês usam na DAC. Então, você vai colocar o seu RA e a sua senha da DAC, escolher arquivo, vamos selecionar o lab01, que é aquele que nós renomeamos, e submeter. A submissão pode levar um certo tempo. Então, aqui foi feita a submissão. E aqui indica que todos os casos de testes, tanto os abertos, que são os 10 primeiros, quanto os fechados, tiveram resultado incorreto. E aqui nós podemos ver quais foram os erros do nosso arquivo com o que é esperado no SUSE. Então, aqui no caso do B, tem um espaço a mais, conforme está escrito lá no enunciado.
A conta na segunda linha está errado, o resultado está errado. Então aqui deveria. O resultado correto é -8, mas o nosso teste deu 8. E o terceiro caso é a troca de linhas. Então aqui indica que existe uma troca de linha conforme apresentado aqui no SUS. Então o lado esquerdo é o que o seu código imprimiu e o lado direito é o que o SUSE espera. Então, novamente, o SUSE espera que seu código, a saída do seu código, seja exatamente igual a que ele tem como solução. Então, mesmo que a sua conta dê certo, né, como no caso do B aqui, o resultado é o mesmo, porém tem um espaço a mais, o SUSE vai indicar como um erro. Então, podemos ir até o final da página, clicar em voltar. Então, voltando aqui na página do SUSE, colocando novamente o seu usuário e a sua senha, nós vamos ver duas opções que tem aqui também que vocês podem utilizar. Então, colocando usuário e senha, clicando em consultar, vocês vão ter acesso ao último relatório de submissão que vocês fizeram. Então, no caso, esse é o último relatório que a gente acabou de enviar. No final da página, clicando em voltar, novamente, caso o seu usuário e senha esteja em branco, você precisa preencher, clicando em recuperar. Vocês podem clicar aqui que esse arquivo .zip vai ter a implementação, a sua última implementação que você enviou, a última versão do seu código. Então, vamos voltar aqui no Google Cloud Shell e agora nós vamos fazer a primeira correção nesse arquivo. A primeira correção deve ser feita na linha 12, então tem um espaço a mais, basta apagar o espaço a mais nesse arquivo. E novamente o Google Cloud Shell ele salva automaticamente o seu código, então não precisa ficar se preocupando com salvar o código de tempo em tempo. Feito isso, vamos fazer o download, clica com o botão direito no arquivo, download. Caso apareça alguma mensagem, você pode clicar em permitir, manter. E foi feito o download, deixa eu fechar aqui, foi feito o download do novo arquivo. Novamente aconteceu o mesmo problema, então para isso nós vamos apagar o arquivo antigo e renomear esse arquivo. Vocês podem vir aqui e renomear, tirar o parênteses 1, deixar apenas lab01, conforme descrito no enunciado. Voltando no SUSE, você pode preencher o seu usuário e sua senha, escolher arquivo, lab01 e submeter. Feita a segunda submissão, a primeira linha de erro ela não apareceu mais. E agora nós temos apenas os dois erros que nós vamos corrigir na sequência. Então podemos ver que todos os casos de testes foram incorretos, tanto os abertos quanto os fechados. Podemos descer até o final da página e clicar em voltar. Na sequência, vamos corrigir o segundo erro. O segundo erro está na linha 14, onde a conta é A-B, mas o resultado está como B-A. Então, para isso, nós vamos trocar o B, onde está B por A, e onde está A por B. Feito isso, vamos fazer o download de novo do arquivo. Pode aparecer mensagens, como apareceu anteriormente. Clicamos em manter. Indo na nossa pasta de downloads, aconteceu novamente o problema do parênteses 1, então vamos excluir o arquivo antigo. E no arquivo novo nós vamos renomear para lab01 apenas. Voltando no SUSE, então aqui, caso esteja sem nenhum campo preenchido, você vai colocar o seu RA e a sua senha é a mesma senha da DAC. Caso apareça um arquivo já selecionado, você pode limpar aqui, clicando em limpar. E novamente você vai precisar colocar o seu RA e a sua senha. Feito isso, nós vamos selecionar o arquivo e vamos clicar em submeter. Agora, nós fizemos a correção do segundo erro, então apenas um único erro, o terceiro erro, está sendo apresentado aqui para a gente na tela do SUSE. Novamente, todos os testes estão errados, incluindo os abertos e os fechados.
Vamos voltar no Google Cloud Shell para corrigir o terceiro erro. Para corrigir o terceiro erro, nós precisamos trocar de lugar a linha 17 com a linha 18. Como podemos fazer isso? Copiar a linha 18. No final da linha 16, podemos apertar Enter para ir para uma próxima linha, colar a linha 18 na linha 17 e apagar a linha 19, já que ela não deve aparecer como saída do nosso código. Feito isso, só vou fechar aqui. Feito isso, vocês vão fazer o download novamente do arquivo lab01.py. Então vem aqui, botão direito, download. Indo na nossa pasta aqui de downloads, ele ficou como parênteses 1 novamente, então vamos excluir o arquivo anterior, renomear esse arquivo para lab01 apenas. Vamos voltar aqui no SUSE, então estava na página de relatório, pode clicar aqui em voltar e vamos fazer a última submissão. Então o usuário é o seu RA, os números do seu RA, e a senha é a mesma senha da DAC. Caso apareça o arquivo aqui já, você pode clicar em limpar. E isso você vai precisar preencher novamente o usuário e senha. Feito isso, vocês podem selecionar arquivo, escolher arquivo. É esse arquivo lab01, que é o último que a gente fez download, já renomeamos ele. Na sequência, submeter. E ao final, depois da correção dos 3 erros, todos os testes vão estar com o resultado correto, tanto nos testes abertos como nos testes fechados. Então vamos voltar para os slides. Então nós fizemos todo o passo a passo de abrir o Cloud Shell. Preenchemos o cabeçalho. Fizemos a submissão no SUSE, a primeira submissão. Todos os resultados estavam incorretos. Na sequência nós vimos o consultar e o recuperar. Fizemos a primeira correção, que era na linha 12. Fizemos uma nova submissão no SUSE. E o resultado ainda estava incorreto com 2 erros restantes. Na sequência, corrigimos o segundo erro e ficou com apenas um erro restante. No final, fizemos a correção do último erro e todos os resultados ficaram corretos. Então, agora eu vou falar os avisos finais dessa aula. Todas as atividades serão permitidas no máximo 20 submissões. Para utilizar o sistema SUSE, você vai precisar do seu RA e a senha é a mesma senha que vocês utilizam para o acesso de sistemas da DAC. Para a avaliação, será considerado apenas o resultado da última submissão. Ou seja, caso você tenha enviado o código corretamente, mas testou alguma variação no seu código e o resultado foi incorreto e você acabou esquecendo de enviar, por último, a versão correta, você não vai ter a nota 10 naquele laboratório. Então, só lembrando, a nota vai ser equivalente à quantidade de acertos em casos de testes, considerando tanto os abertos quanto os fechados, para cada um dos laboratórios. Além disso, vocês devem seguir com cuidado as instruções de submissão descritas no enunciado. E uma dica bem importante é não utilizar o SUSE para testar o seu programa. Sempre teste seu programa antes de fazer a submissão no SUSE, então vocês podem fazer isso diretamente no Google Cloud Shell. E por fim, caso vocês precisem de mais informações, vocês podem consultar a página da disciplina, que é essa do link.